Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira e de vida para você. Eu sou Adriano Lima, coach executivo, palestrante e tenho a honra de ter hoje aqui uma convidada muito especial que eu já vou apresentar. Mas antes eu queria falar dos nossos apoiadores, o iFood Benefícios, a Total Pass, que fazem esse programa acontecer junto comigo. E hoje esse episódio é para mim bastante marcante porque trago aqui uma pessoa que eu acompanho faz tempo, não a conheço muito pessoalmente, mas pelas redes sociais a gente tem esse privilégio de acompanhar a trajetória dela e da empresa que ela representa. Então, Mônica, muito bem-vinda aqui ao nosso Gente que Pode. Obrigada. A gente fica muito feliz, né, com a sua possibilidade de estar aqui e contar a sua história e da Solid. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Que bom. É como você se sentisse em sua casa. Já estou em casa. Qual foi a primeira reação ao chegar aqui e dar de cara com a sua foto e do Alê? Não, primeiro que assim, carinho. Foi a primeira coisa. Não, estou em casa. Dá aquela sensação de que realmente eu estou à vontade. Muito bom. Essa é a proposta e quem me conhece sabe que eu, né, tento fazer de tudo para que as pessoas se sintam bem, sintam à vontade e que você possa entregar o seu melhor, né, para mim, que estou aqui, né, te entrevistando, mas principalmente para essas pessoas todas que te seguem e te acompanham. Vamos lá. Então, você é nascida onde? Me conta um pouquinho aí da sua Horizonte. história, como foi essa infância, conta um pouquinho da Mônica, coisas que a gente talvez não conheça muito. Mineirinha. Mineirinha. Nascida e criada em Belo Horizonte. Né? Vivi a minha vida toda lá. Sou formada em História, que é curioso, né? Porque o pessoal vê assim, gente, ela tem uma empresa de tecnologia para gestão de pessoas, e o pessoal tem essa curiosidade, né? Ah, já trabalhou no RH? Nunca trabalhei no RH, antes da Solids. Ah, trabalhou com tecnologia? Também não, sou formada em História. Uau. Com pós-graduação em Culturas Políticas. Sério? E de onde veio essa busca pela história e em estudar história? Veio desde muito nova, assim, eu lembro que era engraçado que naquela época, não sei quem vai lembrar, antigamente quando os adolescentes tinham uma agenda, e na agenda as pessoas normalmente recortavam, né, a foto de um artista, né, então era uma coisa que as meninas tinham, e normalmente as agendas tinham lá o Bon Jovi, os artistas de rock. O meu só tinha político. Sério? Políticos, personagens da história. Então, isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Comportamento humano também sempre me chamou muita atenção. Então, quando eu cheguei assim naquela fase de ter que escolher uma carreira, eu queria alguma coisa que me ensinasse um pouco de sociologia, de antropologia, de história. E aí eu vi no curso de história uma oportunidade de um pouco saciar. Então, não foi pela carreira de ser professora. Era mais pela fome que eu tinha de entender e conhecer algumas coisas, né? Que legal. Foi super legal. Não conhecia, tá vendo, galera? Uma história que não conhecemos, talvez alguns conheçam, né? Da Mônica. E essa questão é muito legal, né? Porque eu que falo muito de carreira, Mônica, a gente fala que as coisas não são há muito tempo mais lineares, né? Eu estudei história, vou ser professor de história. Eu fiz engenharia, vou trabalhar, né, como engenheiro. Não. Mas esse conhecimento que a história te trouxe, em que ela te ajuda hoje? Me ajuda todos os dias. Imagino. Primeiro, me ajudou a desenvolver produto, me ajuda a fazer gestão de pessoas, porque primeiro pelo conhecimento, né, ciências humanas, que ajuda muito essa questão da antropologia. E eu fui uma péssima aluna, o que é ótimo, porque eu não ficava na sala e eu não tinha a grade, né, que eu tinha, mas eu tinha muita curiosidade. Então, tinha dia que, ao invés de eu estar lá na sala aprendendo história, eu estava na psicologia, eu estava na filosofia, na antropologia. Então, eu li e vi muita coisa. Né? Então, e tudo muito focado. Eu não entendi o porquê, né? Na hora as coisas não se conectam, mas lá na frente você entende que tudo tem um porquê, né? O tempo todo meu foco era entender comportamento humano. Eu não queria saber a história, quem descobriu o Brasil. Eu queria entender qual que era o comportamento das pessoas que estavam aqui, que estavam em Portugal, sabe? Então, eu sempre tive essa vocação para compreender e entender comportamento humano, que me ajuda muito. Me ajudou a desenvolver o produto, né, de mapeamento de comportamento e me ajuda muito a ter uma visão diferente de gestão de pessoas. O tempo todo eu tenho essa compreensão de pensar coisas que às vezes
o RH tradicional não pensa, como inconsciente coletivo, né, comportamento de manada. Então, tem vários elementos ali que eu vi lá na faculdade e normalmente de forma clandestina, porque eu estudei várias coisas que não estavam no meu currículo, e que hoje me trazem uma bagagem, me fazem ver a gestão de pessoas de uma forma diferente. Né? Então, quando eu entro para contribuir com a área de gestão de pessoas, eu entrei com uma outra cabeça, com uma outra bagagem. Que bom para a área de gestão de pessoas ter alguém como você. E eu não sabia, eu te acompanho, sigo, vejo entrevistas suas e não conhecia essa história e essa conexão. E uma das perguntas que mais me fazem é como ser bem-sucedido em recursos humanos? E uma das respostas que eu mais escuto é gostar de pessoas. Eu falo, não, gente, eu não acredito que seja gostar de pessoas. É entender de pessoas, entender de comportamento humano, que é diferente, né? Gostar de pessoas a gente precisa para viver em sociedade, né? Ter bons relacionamentos. Agora, entender de comportamento, muita gente, inclusive no RH, não entende. E, sobretudo, respeitar o potencial das pessoas. Porque hoje nas empresas, é muito raro você ver uma empresa, um time, que está todo mundo entregando 100% do que poderia. Então, esse olhar da gestão de pessoas focado em negócios, entender até onde o ser humano pode ir, o que o ser humano pode entregar de uma maneira bacana, correta, saudável para todo mundo, isso faz toda a diferença na empresa, né? Então, eu acho que o RH ele tem que... Ok, ele pode gostar de pessoas, mas ele tem que entender de pessoas, entender de negócio e entender até onde o ser humano pode ir. Né? Porque, para mim, nada mais frustrante do que ser líder de uma pessoa, aí daqui 5, 10 anos ela está no mesmo lugar, ela não evoluiu, ela não cresceu. Ruim para a companhia, né, que não tem um desempenho, mas pior para a pessoa que não cresceu. Né? Então, eu acho que um bom gestor de pessoas é aquele que eleva o potencial humano diariamente. Perfeito. E isso, óbvio, traz resultado para a empresa. Você tocou num ponto aí que eu vou te dar uma provocada. Quantos profissionais trabalham na Solids hoje? Hoje a gente tem quase 1.000 pessoas. Tá. E se eu te provocasse e dissesse que essa resposta pode estar errada? E se eu te dissesse que talvez numa empresa com uma cultura da Solids forte, 70% trabalha? Eu acho que isso tá... Trabalho em que sentido? O que você está chamando de trabalho? Entrega, produz. Entrega. Esse é um ponto muito importante, porque lá na Solids a gente sempre foi muito obcecado assim, com gestão de desempenho. Então, hoje, eu consigo te dizer que eu tenho espaço para melhoria no time, mas esse time está todo mapeado. Ele está mapeado em relação ao seu potencial, em relação até onde ele pode ir, e é exatamente por isso que eu vejo que a gente tem muito espaço ainda para melhorar. Ou seja, a gente não está no 100%. Né? Então, por quê? Porque ainda tem muito potencial ali que a gente pode alavancar, que a gente tem muito processo. E tem uma coisa hoje que a gente tem que pensar, que eu já tenho provocado meu time de gente e que acho que todo mundo tem que pensar. Hoje, um time de RH ele tem que entender de inteligência natural e de inteligência artificial. Né? Então, quando eu falo que o que um RH ele tem que fazer também, ele precisa fazer essa... E é um relacionamento, ele precisa fazer essa conexão entre essas duas inteligências e ele precisa entender que cada vez mais é essa junção do artificial com o natural que vai trazer o resultado para a empresa daqui para frente. E isso vai mudar completamente todos os nossos parâmetros que a gente tem de produtividade, de entrega, de desempenho. Porque agora, o ser humano, na minha visão, e aí eu sou otimista, né? Eu sei que tem a visão mais pessimista e otimista. Eu fico com o otimismo. A gente está numa era onde a gente pode alavancar muito, muito mais o potencial humano. Óbvio que tem um caminho ainda a se percorrer, mas eu acho que a gente está num momento onde a gente pode trazer, a gente pode chegar em níveis de entrega que a gente nunca chegou antes. Né? E aí o RH tem que estar atento a isso. Essa provocação que eu te fiz para enxergar de um número diferente, né? Quantas pessoas trabalham na sua empresa, eu tenho feito para muitos empresários. Então, eu vou em palestra, quando eu falo de cultura, eu pergunto, quantos profissionais trabalham nas suas empresas? Aí o cara fala, 1.000, 200, 450. Eu falo, não, resposta errada. Vou chutar que trabalhar e entregar 30%. 30%. 40% está ali, nem entrega, nem... E 30% está desengajado. São detratores. Aí eu falo, o que te machuca não é o turnover real, é o turnover virtual.
quem já saiu da sua empresa e continua na sua folha de pagamento. E aí eu mostro isso em números, né, o desperdício que é, e a gente começa a conversar de outro prisma. E a cultura, né, e uma gestão de pessoas como você tem, faz com que esse desperdício seja muito pequeno. É. E tenho certeza que na sua empresa, esse desperdício, né, de quem não está engajado, quem não está entregando, tudo que eu conheço e vejo, né, e você acabou de falar, é bem pequeno, né? É. Óbvio, assim, que nem tudo é perfeito, né? A gente sempre Sim. tem coisa para melhorar. E óbvio também que uma cultura forte, ela é muito legal, porque ela normalmente engaja as pessoas, o nosso nível de engajamento é bom. Mas existe o ônus disso também, que não é para todo mundo e nem todo mundo se encaixa. Então, eventualmente, tem sim as pessoas que estão naquela cultura e que elas não são as pessoas certas para essa cultura. Óbvio que como a gente vive muito intensamente os instrumentos de gestão de pessoas, a gente consegue colocar a pessoa certa no lugar certo, o nível é muito menor. Mas acontece da pessoa racionalmente topar, mas na hora do vamos ver, ela não consegue. E aí a gente, como líder, a gente tem que estar atento a esses sinais. É por isso que eu gosto muito de manter muito próximo a gestão de desempenho junto com a gestão de engajamento. E sempre estar olhando para as duas coisas juntas. Porque se eu olho só a gestão de desempenho, então eu estou olhando só para o número e para a entrega. Eu não consigo ali ver, eu não consigo entender profundamente como que aquele ser humano está performando, o como eu não consigo ver. Eu só consigo ver a entrega. Mas quando eu faço essa junção da gestão de desempenho com a gestão do engajamento, aí eu tenho uma leitura muito mais completa de cenário. Bacana, bom te ouvir. E você aí falando, eu estou aqui viajando e vendo, né, uma profissional de gestão de pessoas, né, completamente CEO, eu acho moderna, sabe? E outro dia, não sei se foi você que falou, eu tenho uma passagem, uma vez eu estava assumindo o RH do varejo do Banco Itaú e fui para uma convenção num grande hotel e eu fui falar ao palco, né, um talk show com o presidente da área de varejo. E eu o RH dele, né? E no início, ele bastante ácido, provocador, ele virou para mim, na frente de todo mundo, e falou assim, ó, Adriano, aqui eu sou o RH. Aí eu comecei a rir, né? Ele falou, você está rindo por quê? Eu falei, porque é o melhor dos mundos. Óbvio que você é o RH aqui, né? Você é o grande gestor de pessoas dessa turma toda. Eu sou o teu parceiro de negócios no tema do RH, né? Então, você, de fato, né, na Solids, você e o Alê, né, talvez você mais, não conheço ele, seja, né, a grande gestora de pessoas da empresa. Mas essa eu acho que é a obrigação de todo qualquer CEO. Eu não consigo pensar num negócio onde um CEO não seja gestor de pessoas. Ele pode ser um mau gestor de pessoas, mas ele é um gestor. Né? A não ser que ele só tenha agentes de inteligência artificial, ele é um gestor de pessoas. Eu acho que o que falta muitas vezes é essa consciência, e eu tenho muito orgulho disso. Então, eu falo, eu sou uma CEO, mas eu sou gestora de pessoas. Eu preciso entender os mecanismos, né, os gatilhos, o que faz o ser humano funcionar ou não funcionar. Eu preciso entender as dinâmicas, eu preciso entender as relações de poder. Tudo isso bate na minha porta todos os dias. E se eu não domino esse conhecimento, eu fico à mercê. Né? Eu só sou levada. Mas se eu domino esse conhecimento, eu consigo ter uma visibilidade, consigo ter um poder de movimento e de ação muito maior. Que legal. Né? Então, eu acho que essa é uma arma muito poderosa de todo e qualquer CEO inteligente. Tá legal. Eu vou recitar agora a minha definição de cultura, meus 30 e tantos anos apanhando aí, sofrendo e também gerando resultados. E quando eu falei para o nosso amigo Alfredo Soares, que estava sentado aí ele soltou um palavrão, e eu falei, vou te levar essa definição, maravilhoso, vou te levar essa definição numa camiseta, printei na camiseta, levei para ele, porque ele amou a definição, fiquei feliz, mas eu queria ouvir a tua reação. Cultura, para mim, é aquela criada pelos fundadores, vivida pelos líderes, praticada pelos colaboradores, reconhecida pelos clientes e temida pelos concorrentes. Como você recebe essa definição? Perfeito. Gostou? Perfeito. Eu quero uma camiseta também. Pode deixar. Vou levar lá em Belo Horizonte para você. Sensacional, assim, é perfeito, é isso, porque e isso é legal, assim, eu sou CEO, mas também fundadora, né? Sim. Eu sei que eu só dei o pontapé inicial.
Hoje em dia eu não consigo carregar, eu e o Alê, nós não conseguimos carregar sozinhos aquele sonho, aqueles valores, aquele DNA. Até porque a cultura também, ela precisa se reinventar ao longo do tempo para que a cultura seja um instrumento de gestão para o próximo passo da companhia, né? Uhum. Então, ela nem pode ficar no fundador, senão ela tende a permanecer a mesma. Isso é ruim para a companhia, né? Às vezes as pessoas têm saudosismo, mas antes a cultura é assim, a cultura mudou. Que bom que mudou. Que bom. Cultura a gente tem que ver sempre daqui para frente. A gente tende a ver como uma coisa saudosista, né? Sim. Especialmente em empresas de alto crescimento, que às vezes o pessoal, né, pensa a Sólides dos primeiros dias, que era aquela informalidade danada, aquela confusão. Tem gente que tem saudade, mas essa informalidade que ajudou muito nos primeiros dias, ela mata a companhia hoje, né? Então eu preciso saber deixar ir embora alguns pontos da cultura e colocar outros. E ele tem que ser vivo, tem que ser um instrumento de gestão, tem que ser vivido pelas pessoas. Por isso que é tão bacana a gente dar o pontapé inicial, mas todo mundo tem que viver no dia a dia, né? E isso tem que ser orgânico. Eu fico tão feliz quando eu vejo o time falando coisas assim. Falei, gente, olha só, eu já não preciso falar. Porque hoje o time fala e hoje os clientes falam. Isso é muito legal. Sim. Isso que essa definição da cultura é muito legal, né? Porque é a primeira vez, gente, que eu encontro a Mônica, né? E ela é tricampeã do Top of Mind. A gente sempre se encontra lá, né? E eu também fui, né? Uma honra, uma bênção bacana. E nesses 3 anos a gente se encontrou. É a primeira vez que a gente está conversando aqui. Então, eu estou aprendendo mais sobre a Mônica. Mas eu adoro, sou fã da cultura da sua empresa, porque é uma paixão esse tema para mim. Mas nos eventos que eu vou, e nesses últimos... Eu comecei essa carreira solo no meio do ano passado e fiz algumas palestras pelo Brasil. E quando eu passo no stand da sua empresa, é diferente. A energia é diferente. É diferente. Então, assim, da cultura vivida, né, pelos colaboradores, é o que faz a cultura ocorrer, né? E é por isso que lá internamente a gente trabalha muito essa questão da honestidade. Da gente, assim, não vamos tentar ser quem a gente não é, né? Então, assim, a gente tem esse jeito nosso, relacional, forte, intenso, que tem seus pontos positivos e negativos, como qualquer cultura. Mas se tem uma coisa que a gente não faz, é tentar ser aquilo que a gente não é. Às vezes, né, tem uma cultura que está super forte na moda, tem evidência. Falei, gente, por que vocês estão olhando para o lado? Vamos honrar a nossa própria história. Porque ela precisa se sustentar ao longo do tempo. E a única coisa que se sustenta ao longo do tempo é a verdade. Né? Então, a cultura ela tem que partir, tem que ser vivida de forma genuína, né? E eu falo com o time, eu falei assim, gente, produto dá para copiar? Dá para copiar. Sim. Às vezes, algum marketing dá para copiar? Também dá. Mas e alma? Como é que você copia a alma de uma empresa? Ainda não sabemos. Como é que você copia essa energia que você Sim. sente, que você vê quando você vai no stand da Sólides? Isso não é copiável. Sim, então, vamos focar naquilo que ninguém pode fazer, que é ser sólidos, né? Uma das palestras que eu tenho feito é cultura forte, empresa forte. Que aqui eu não posso falar o que eu... Né? Mas tem um projeto, outro nome lá, que é o que eu amo. Entendeu, né? E vocês também devem ter entendido. Bom, e se entenderam aí, estão curtindo, aproveita aí, dá um like, compartilha aí com os amigos, segue a Sólides, segue a Mônica e também se inscreva aí no videocast, gente que pode dar uma força aí pra gente. E nessa palestra, Mônica, eu tenho recebido muito feedback dos empresários de algo que eu vivi na Neon. Eu não sei se você sabe, eu fui sócio da Neon Pagamentos 2 anos. E eu entrei, a empresa tinha 50 colaboradores. Pegou o inicinho. Saí 2 anos depois com 1.000 e tralalá. E a grande queixa dos fundadores na época, ou principalmente do Pedro, né, ele falava, Adriano, pelo amor de Deus, me ajuda aqui no tema de cultura, porque enquanto eram 15, 20, 30, eu conseguia manter aqui a galera engajada, os valores da cultura, e agora eu estou perdendo isso. Isso ocorreu na Sólides? Sim e não. Eu acho que a gente perdeu aquilo que a gente devia perder, mas é aquela coisa do olhar. Se eu olho para trás, para os primeiros dias da Sólides, eu sofro, porque antes era tudo tão informal, era simples. Não. Eu tenho que olhar a cultura para frente. Então, o que eu faço é ter, não digo sob controle, que a gente não controla tudo, mas ter o mínimo de gestão sobre a cultura.
E os atos de cultura, eles têm que ser intencionais. Então, a minha gestão de cultura, ela não é espontânea. Ela está debaixo de uma estratégia de gestão. Né? Óbvio que ela é autêntica, no sentido de que a gente não cria nada, a gente não faz nada do que a gente não acredita. Mas a gente, o tempo todo, a gente faz essa reflexão de falar assim, quais são os pontos, os elementos de cultura? O que a gente precisa reforçar? O que a gente precisa suavizar? O que a gente precisa incluir, que a gente ainda não tem? Certo. Então, ela está em constante movimento. E está tudo bem, porque ela é um instrumento intencional de trabalho. Né? E ela também é um instrumento, e por que facilita tudo? Porque ela é um instrumento também de comunicação e de honestidade com o time. Se eu tenho uma cultura forte, marcada, na entrada, eu sou muito transparente sobre essa cultura. E essa cultura, eu não tenho a menor ambição de que essa cultura tem que ser unânime. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. E está tudo certo. Agora, se eu deixo isso muito claro na largada, as coisas ficam bem mais fáceis. Perfeito. Então, esse é o ponto. No processo seletivo, primeiro começa antes, né? Sim. Isso acaba emanando pelas redes sociais, pelo dia a dia. Então, assim, é super legal no meu Insta, o pessoal fica assim, Mônica, eu quero trabalhar na Solids, eu amo. Imagino. A gente consegue passar essa cultura. Hoje a gente já consegue passar. Mas desde sempre, a gente sempre procurou ser muito intencional em relação, olha, na nossa cultura, isso é ok, isso não é ok, isso a gente vai fazer, isso a gente não vai fazer. Tá tudo bem para você? Você está disposto? Isso faz sentido? Porque não tem que fazer sentido para todo mundo. Perfeito. Tem que fazer sentido para as pessoas que vão construir a história da Solids. Né? E o nosso trabalho é ficar procurando. Mas a cultura ela ajuda muito nisso também, de trazer as pessoas certas. Perfeito. E já começa, como você bem falou antes, né, do processo de recrutamento, na marca empregadora, nos seus valores, no que você comunica. Isso é bom para vocês e bom para os candidatos também, né? E no nosso caso, a gente ainda tem uma missão, é uma bênção, mas é uma responsabilidade muito grande, porque nós atendemos pequenas e médias empresas do Brasil inteiro. Tá. Então, normalmente, quem usa Solids, assim, normalmente é um RH que ou está começando a se estruturar, é um RH que está aprendendo e está crescendo e está se formando também. Então, é natural que o nosso cliente também olhe para a gente e pergunte, como que vocês fazem? Legal. Então, a gente também é referência para os clientes e a gente tem muita responsabilidade e é por isso que o tempo todo a gente olha para dentro de casa e fala assim, olha, os nossos clientes estão nos vendo. Então, nós temos que ser modelo e exemplo para todo mundo. Né? Então, por isso que as coisas têm que ser realmente verdadeiras para elas se sustentarem ao longo do tempo. Eu sou mais jovem há mais tempo que você, né? Há um bom tempo. E em 1995, você me lembrou agora, eu fui fazer um dos meus primeiros cursos e foi para a Disney. A Disney tem uma universidade, você deve saber, e chamava o Casting, ali em Orlando. E eu passei uma semana lá. E aí tinham vários conteúdos, e um deles era de cultura. E eu aprendi algo que me chocou naquela época, 1995. E eles mostrando como eles faziam o recrutamento deles. E a pessoa é convidada, não tinha rede social, claro, a internet começando, mas os candidatos, eles iam, o primeiro contato deles era com um vídeo, não era humano. Os candidatos iam para uma sala e alguém apresentava um vídeo. E no vídeo dizia, tipo, aqui a cultura é assim, assado, e uma coisa que me marcou, você é mulher, não pode pintar unha, você é homem, não pode ter barbas, enfim. Em 1995, não estou julgando o mérito aqui da Mas a a regra do jogo, ela existia e estava ali é clara, isso aí, né? a cultura declarada. E aí chegava assim, esse vídeo tinha uns 5 minutos, e aí o que foi para mim marcante. Aí vinha assim uma frase última e uma voz dizendo, se você se identifica, siga adiante por aquela porta. Se você não se identifica, a gente agradece, te espera como cliente, papapá, e obrigado pelo seu tempo. E tipo assim, saia por aquela porta. Então é o que você está falando aí, né? Da cultura clara, declarada, que inclui, que exclui. E a gente até, na Solids, a gente tem uma etapa do nosso processo seletivo, chama política de malefícios.
Malefício. A gente abre antes da pessoa conhecer a política de benefício, que é maravilhosa, a gente mostra também todos os problemas que a gente tem. Então, a gente fala, olha, nessa área você vai encontrar esse problema, isso a gente não faz bem, isso é um ponto de deficiência nosso. E assim, porque a relação muda desde o início. Quando você é transparente claro, que você sofre um risco, né? Quando eu implantei isso, o pessoal até ficou assim, do RH, mãe, Mônico, candidato, a gente já está difícil arrumar talento, a gente ainda, né? Vai ficar mais difícil? Eu falei, vai. Mas isso, ao longo do tempo, se paga. Perfeito. Porque você vai aumentar o tempo de permanência das pessoas na Solids, ninguém sai enganado e a relação é diferente. E dito e feito. Parabéns. Porque quando a pessoa entra na Solids, ela entra sabendo o ônus e o bônus. A gente não tem uma visão romantizada das coisas. E a pessoa entra com isso eu não tinha previsto e aconteceu. A pessoa não entra com aquela relação de cliente, 3 meses depois, estou satisfeito ou estou insatisfeito. Não, ela entra com aquela relação de assim, não, é o nosso problema, porque você me avisou, eu sabia, e ela entra com um perfil mais de agente de solução do que um agente detrator, sabe? Sim, sim. Isso é muito legal, mas tudo começa por esse ponto da nossa cultura, que é essa questão da transparência, da honestidade desde o início. Eu estou explorando muito esse tema, porque muita gente acha que eu não sou mais seguido por RHs. Quer dizer, muitos RHs me seguem, graças a Deus, mas o público que mais me segue é de CEO e de fundadores e empreendedores. Então, você está falando coisas aí que eu acredito muito importantes para vocês, né, RHs, mas também para vocês. Olha aí, fundadores e empreendedores, CEOs, né, que devem ser mais gestores de pessoas, de cultura. Né? Não, cultura é a pauta número 1 de todo qualquer CEO. O que muda é se ele tem consciência disso ou não, mas que isso não é evitável. E aí, voltando um pouquinho no tempo, como foi a história sua e a Lê, como vocês se conheceram, sonharam já em construir uma empresa juntos? Essa é uma curiosidade que eu tenho que eu não sei, talvez eles não saibam também. Aí é uma história, assim, muito não lógica também, porque minha história com o Ale é meu sócio. Sim. Desde o início, eu sou casada com ele, né? Mas tudo começou assim, um dia eu estava na faculdade ainda, fazendo trabalho de final de conclusão de curso, o ICQ tocou, e 10 meses depois eu estava casada com ele. Resumindo, era isso. Foi isso. E logo quando a gente casou, assim, acho que com uns 3 meses, a gente falou assim, vamos empreender. Então, eu não sei, eu não tenho um tempo só casado e um tempo só empreendendo. Foi tudo muito junto. Que legal. A gente construiu uma empresa e a família ao mesmo tempo. Vocês têm 2 filhos? 2 filhos. Um casal, né? O Heitor e a Catarina. Que legal. Aí, então, Heitor, Catarina, um abraço aí. Ao mesmo tempo, né? Então, e é uma história, assim, que hoje... No início, quando a gente começou, eu falei, casal, empreender, né? Aquela coisa, assim, que até investidor, às vezes, fica assim, casal, empreendendo. Sim. Mas, gente, é a cara do Brasil. Quantos e quantos casais vivem a mesma coisa que a gente, né? Desde que a gente começou a servir as pequenas empresas, a gente começou a observar que essa é uma história que acontece todos os dias no Brasil inteiro, né? De famílias que estão ali construindo a sua família e o seu negócio ao mesmo tempo, né? E essa é muito a nossa história, assim, desde o início a gente trabalhou junto. Eu, historiador, ele estatístico. Sim. Né? E uma história parecida do Ale. Ele também nunca trabalhou no RH, nunca trabalhou, assim, formalmente em tecnologia, assim, ele fez estatística, né? Mas ele, autodidata, aprendeu a programar. Ele era office boy de uma empresa de tecnologia. E aí ele conta, eu não o conhecia na época, ele conta que no início... os office boys ficavam, nem existe mais essa profissão quase, né? Não. Eu entregando uma office boy era alguém que entregava pacotes, coisas dentro da empresa, fora da empresa. Hoje em dia a gente põe no Uber, né? Era um pré-Uber. Mas ele conta que no horário vago, os outros meninos trabalhavam em brincar no fliperama e tudo, e ele observava que tinha gente programando. Aí um dia ele cutucou e pediu para um programador ensinar ele a programar. Então ele aprendeu a programar assim, sabe? O programador deu uma base inicial, ele foi aprendendo sozinho,
E aí a gente se conheceu e falou, vamos montar uma empresa de tecnologia. Que legal. Né? As coisas foram se conectando ao longo do tempo. Aí vocês passam uma imagem, que é isso que eu queria explorar também, de muita complementariedade, né? Como é essa complementariedade de vocês, assim, no estilo de gestão, né? De como sócios também. Aí eu vou falar do Profiler, né? Que é o nosso produto de mapeamento comportamental. Quando a gente pega quando eu pego o meu Profiler e o dele, e a gente junta, a curva de competência fica toda completa. É impressionante. A gente consegue, tecnicamente, mostrar que só eu sou incompleta, só ele é incompleto, mas quando a gente junta, a gente tem uma força incrível. Imagino. E a gente usa muito isso a nosso favor. O tempo todo, desde o início, a gente sempre dividiu as atividades, o dia a dia, de acordo com as habilidades. Perfeito. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que tem a oralidade mais desenvolvida. Então, é por isso que eu estou aqui, não o Alê. Sim. O Alê, nesse momento, deve estar lá resolvendo algum problema de tecnologia, alguma questão mais técnica. Então, desde o início, a gente, até porque é a área que a gente conhecia, a gente sempre se dividiu muito por habilidade. Né? Então, eu sempre trabalhei muito mais a questão comercial, marketing, né? Time de gente. E o Alê ficava com financeiro, com tecnologia e produto. E até hoje funciona assim. Óbvio que hoje eu tenho uma camada, né, um time de diretores que são excelentes e muito melhores do que a gente, mas a gente ainda assim, eu apoio mais os diretores que estão na minha zona de competência, e o Alê também faz a mesma coisa. Perfeito. Aí, galera. Aí. Que lindo, né? Essa história de complementariedade. E são dois CEOs, né? É. Também isso não é muito padrão, mas são dois CEOs que funcionam muito bem. Mônica, antes de entrar no ping-pong, me marcou muito agora em janeiro o que a Solids fez aí pelo Brasil. Né? Eu até brinquei com você, né, pelo Instagram. Cara, como é que vocês pararam uma rua aí de Belo Horizonte? Me conta que ação foi essa, por que dessa ação, e conta aí para eles como foi viver essa experiência. Foi uma semana, né? Tem aquele ritual, normalmente a gente tem aquele ritual do planejamento estratégico. E aí o time saiu com a ideia e falei assim, por que não fazer um festival? Sério? Porque hoje a gente tem pessoas trabalhando no Brasil todo, né? A gente funciona, os times têm funcionamento diferente. A gente, nos últimos anos, né? A gente adquiriu uma empresa em São Paulo, outra em Maringá. Então, a gente tem gente espalhada no Brasil todo. Então, a gente decidiu, falou, não, no planejamento estratégico, vamos nos reunir para que a gente presencialmente possa alinhar, para ter certeza que todo mundo vai ter a mesma clareza sobre onde a gente deve caminhar no próximo ano. Ok, mas daí falei assim, mas só isso? Já que vai estar todo mundo aqui, né? Mais de 40 pessoas de 40 cidades diferentes, por que não fazer um festival? E aí foi uma ideia super legal, porque a gente resolveu estender, ao invés de ser o dia do planejamento estratégico, foi a semana. E aí a turma do marketing, um time de gestão, todo mundo se engajou para criar, o time de gente trabalhou junto para criar uma semana de experiências. E aí o pessoal chegou na segunda, ficou até sexta, e aí aconteceu de tudo. Tinha lá a programação normal, os times aproveitaram, óbvio, né, para fazer os seus alinhamentos de time também, não só de Solids, mas também cada time foi fazendo seus alinhamentos. Mas, paralelo a isso, tinha uma agenda de experiências. Então, tinha lá, você participava do kickoff, planejamento, estratégia de produto. Aí, depois você ia para um campeonato de truco. Aí, tinha campeonato de sinuca, tinha as rotas, né? Porque BH, você não pode passar por lá sem comer um bom pão de queijo. Óbvio. E aí, fizemos a rota do pão de queijo. A galera saía igual turista mesmo, com aquela bandeirinha que segue de guia turista. E aí a gente passava nos principais cafés e o pessoal experimentava o pão de queijo, os melhores cafés. Aí tivemos a rota, o pessoal foi para o museu. Outra coisa que Belo Horizonte tem é bar. Então, à noite tinha a rota dos bares, aí a galera ia passando de bar em bar. Eu ia preferir essa, galera. E tinha também as questões de fitness, né? Aí a galera começava o dia com corrida noturna. Aí nós fechamos a rua, assim, no meio, a Solids, na Savassi, quem é de BH, fechamos uma rua inteira ali da Savassi,
todo mundo para a rua fazer A ginástica. Savassi, para quem não conhece, é a principal rua de BH, né? A Savassi é uma região, né? Fica ali na região bares, Centro-Sul. Né? Eu conheço os bares. Os bares, as empresas, é uma das partes bem movimentadas da cidade. A gente fechou a rua lá e pôs todo mundo na rua para fazer ginástica, aulão, e aí aproveitou quem era da Solids, quem não era, com a confusão. Boa. E aí a gente fez, preparando, porque a gente tem um bloco de carnaval também, que já vai sair agora, chama Passa Lá no RH, que é o primeiro bloco, e está no calendário oficial da cidade. Então, é o primeiro bloco dedicado a profissionais de RH do país. Chama Passa Lá no RH, me chama que eu vou. Então, fizemos o ensaio de carnaval, já esquentamos. E quando o bloco sai? Sai na sexta-feira de carnaval à noite. A gente abre a programação oficial da cidade, o primeiro dia. Belo Horizonte hoje tem um carnaval bem animado, com vários blocos, e o nosso bloco é no primeiro dia. A gente abre o carnaval. E aquela vibe gostosa de estar todo mundo junto, trocando energia, se encontrando, a galera, sabe? A integração também, especialmente de RH gestor, né? A Folha Digital, que foram as empresas que foram adquiridas. Então, aquela coisa de todo mundo junto ali, dividindo o mesmo pão de queijo. É bom demais, gente. É muito bom. Sou fã. E não sei se você sabe, eu sou carioca, né? Moro 32 anos em São Paulo, então adoro um carnaval. Não é? Pessoal, então convidado para o nosso bloco. Na sexta eu não sei se eu vou poder, mas um dia, quem sabe. Todo ano tem. Mônica, a gente vai entrar já no ping-pong, mas eu queria que você falasse um pouco da Solids, como as pessoas podem conhecer mais a Solids, seja para contratar os serviços de vocês ou para se candidatar a um projeto, e como as pessoas também te acham aí nas redes sociais. Joia. A Solids desenvolve tecnologia para a gestão de pessoas muito focada nas pequenas e médias. E a gente tem uma jornada completa, né? A gente fala tudo num só lugar. Por quê? Desde departamento pessoal, passando por todos os subsistemas de gestão de pessoas, a gente tem tudo num só lugar, exatamente para que o pequeno e médio possa ter um RH extremamente eficiente, que entrega resultado e simples, do jeito que ele pode usar de forma consistente, né? Então, a gente no final do dia entrega uma jornada eficiente de gestão de pessoas, né? E com números, né? Tanto que a gente reduz rotatividade nas empresas, a gente aumenta a produtividade. Então, no final do dia, a gente entrega retorno financeiro também para a companhia e entrega times muito mais engajados e times com uma performance muito melhor. Legal. E você, como te acha? No Instagram, no LinkedIn, Mônica Hauck. Mônica Hauck, H-A-U-C-K. Isso. É isso aí, galera. E vale a pena, tá? Porque hoje a gente não segue só empresas, a gente segue pessoas, líderes. E o conteúdo dela, posso dizer, é muito legal, vale a pena. Mônica, antes de entrar no ping-pong, galera, vou chamar aqui aquele recado do meu grande parceiro aí, iFood Benefícios. Se liga aí na mensagem. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já. Bom, amigo, agora nós vamos passar para aquela parte que eu adoro. Os seguidores também curtem muito, é o ping-pong. Bora lá. Preparada? Vamos lá. Uma música que define sua jornada até aqui. Tem aquela música que é aquela que me acorda todo dia, assim, Opa. que eu já vou, que é Thunderstruck, do AC/DC.
pelo ritmo. Sério, pancadão? É a música que todo dia eu gosto de acordar e começar com ela. Mas a música eu acho que tem a ver mais com a minha jornada, é Nothing Else Matter, do Metallica. Boa. Só rock, hein? Eu gosto muito. Galera, como eu sou seguidor dela, já falei aqui 10 vezes, vocês devem estar até de saco cheio, mas que hora você acorda? Então, eu acordo muito cedo, antes das galinhas. Sim. Eu sei que 4 horas eu já começo a fazer exercício físico. Às E vezes abre a eu levanto academia, antes. né? Mas eu levanto até antes, às vezes. Mas durmo cedo também. Dorme cedo, Dorme também, cedo, senão não aguenta. Um filme que você curtiu ou recomenda? Filme eu sempre gosto dos últimos, né? Teve um agora que eu assisti até no avião, voltando de férias, que é A Dor Real, que é uma história de netos de sobreviventes do Holocausto que vão para a Polônia se conectar com a história da avó. Eu achei um filme muito legal e muito bacana. Qual o nome? A Dor Real. A Dor Real, tá. A Dor Real, um negócio assim. Boa. E também, sou péssima com o nome, te falei. Tem um no Netflix agora, que é a história de um batalhão de mulheres negras na Segunda Guerra Mundial, que foram enviadas para fazer uma missão impossível. E a história é linda, é maravilhosa. Chama Batalhão... Batalhão 6888. Isso, Batalhão 6888. Também é uma história linda. Valeu, Lucas. Tá vendo? Essa aqui eu tenho quase certeza, mas uma cor que simboliza a sua personalidade. Sólidos. Isso é legal, porque meu guarda-roupa tem preto, branco e roxo. Tem uma parte assim, parece que uma berinjela. Certo. É roxo. Isso é uma coisa legal de cultura também. Sim, claro. Eu comecei a, espontaneamente, sempre colocar um detalhe roxo na roupa. Então, eu gosto de preto, branco. E a cor da Solids já era roxa. E é roxa. E hoje o time, você anda na Solids, todo mundo tem um tênis roxo. Sim, lindo. Espalhou, virou moda. Ó, falar em tênis, ó, você viu o meu, ó? Aí, Tá galera. vendo? Ó, as minhas cores, a minha Aqui, marca. ó, sempre, Aí, ó, combinou aqui também, ó, sempre um detalhe. Boa. Eu brinco que purple is the new black. Isso aí, parabéns. Uma frase que você tem como mantra, alguma? Tem. Nenhum sucesso vale o fracasso da família. Isso é uma coisa que todo CEO tem que viver e pensar diariamente para não fazer besteira. Boa. Um lugar onde você se sente em paz. Na minha casa. Lá nas montanhas. Eu moro no meio das montanhas. Ali. Um sabor que lembra a sua infância. Opa. Sorvete de pistache e picolé de limão, que minha avó me levava. Sério? Eu amo sorvete, eu sou louco. E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque eu como muito à noite. Aí minha esposa pega no meu pé. Como ela acorda de madrugada, geralmente ela está dormindo mais cedo. Aí então eu vou lá e peço aquele iFood e aí eu cometo um crime. Um livro que você recomenda, que te marcou? Eu gosto muito do Caminhando com o Destino, que é a biografia do Churchill, mas também um livro que me marcou muito, que eu já li já tem uns anos, mas que eu sempre volto nele, é A Dádiva do Amor, do Luther King, Martin Luther King. Martin Luther King é um líder que precisa ser estudado em profundidade. Sim, um dos grandes, né? E hoje falta, né? Referência. Um talento escondido que poucos conhecem. Você tem? Então, infelizmente, eu não toco instrumento musical, eu não canto, mas sabe um talento que eu tenho? Fala. De gostar de coisas que ninguém gosta. Por exemplo, eu faço uma deliciosa pipoca queimada todos os dias. Eu gosto de coisas estranhas, assim. Então, eu gosto de pipoca queimada, eu gosto de vinho com Coca-Cola. Sério? Então, eu tenho essa habilidade de... eu crio um universo paralelo de culinária, assim, onde só eu gosto dessas coisas. A pipoca queimada, ok. Mas um bolo um bolo que me marcou muito, e eu era garoto, né, infância. Minha mãe cozinhava bastante, gostava, e ela fez um bolo de fubá com goiabada. E esse bolo, ele quase queimou. E assim, ela deixou a bandeja ali e falou assim, não, vou fazer outro, e fez outro. E eu fui experimentar, mas o troço estava tão crocante de gostoso que eu comi o bolo inteiro e eu amei. Eu falei, mãe, tá vendo? agora só faz assim. Porque... A raspinha quase queimada. Mas tem o ponto certo, é uma arte. É o ponto certo. Um prato, não sei se você cozinha, mas um prato que você adora cozinhar ou comer, aí fica à vontade.
Assim, eu gosto churrasco, amo um churrasco, gosto muito de feijoada, magra, mas gosto. Mas cada vez mais eu tenho gostado da comida de verdade, assim, é um aprendizado para mim, porque eu venho de uma história de péssimos hábitos alimentares, Sim. e eu fui reaprendendo ao longo do tempo. Bacana. Hoje eu tenho, cada vez mais eu tenho curtido a comida de verdade, arroz, feijão, É bom. uma carninha, e é Quando isso eu aí. viajo e volto, eu sempre pego Ah, arroz e feijão. e, claro, meu pão de queijo, sagrado. Eu comi hoje de manhã. Uma estação do ano que mais te inspira? Depende muito das fases, assim. Eu tenho fase de inverno, de verão. Hoje eu tô curtindo mais verão. 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 Eu também. Um cheiro que te traz boas lembranças? É engraçado. Fala. Cocô de cavalo e cocô de vaca. Sério? Você é da fazenda? Por quê? Por causa nas minhas férias, eu sou de Belo Horizonte, mas minha família é do interior, e eu tenho a memória afetiva da fazenda, do interior, e é muito engraçado. Eu sinto o cheiro, todo mundo, meus filhos, é canada, isso aqui é a minha infância. Aham. Eu É, amo. galera, é isso aí, ó. É a Mônica. E esse ping-pong aqui é para humanizar mais, né? Quem tá aí é uma pessoa, né? Então, bom te conhecer mais. Estamos acabando. Uma atividade que sempre melhora o seu dia. Exercício físico, musculação de manhã, 4 horas da cardio, manhã. e é só isso. Bora. E aqui uma pessoa que faz toda a diferença na sua vida. O Alê. O Ale, que O Ale. legal. Né? Eu Parabéns, acho que só Ale, é existe lindo. Sólides e só existe Mônica, porque existe o Alê. Boa. Fico feliz e emocionado. Sábado passado, minha esposa estreou apresentando, né, o Tempo no Jornal Nacional. Uma grande conquista para ela, pela história dela também. E eu até postei isso nas minhas redes sociais. Eu comecei a chorar vendo, engravei, É né? lindo, né? Então, essa complementaridade é É porque o bacana, né? sucesso dela é o seu sucesso, né? Sim. Essa é a definição de que vocês são um, né? É isso Então, aí. para mim, toda a conquista do Ale é minha e tudo que eu faço é para ele, e isso é muito legal. Isso aí. É bom poder dividir, né? Bom, Mônica, eu sou muito grato aí à tua participação. Você sabe que eu te perturbei bastante imagina, lá. foi um prazer, Foi gente. assim um papo bastante legal para mim. Ai, Espero obrigada. que seja para vocês também. Se vocês gostaram aí, curtam, né, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam a Mônica Hauck, H-A-U-C-K no Instagram, no LinkedIn. E tua última palavra aí de agradecimento a eles também. E vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado pelo papo e olha, nunca perca a ambição de tornar cada vez mais as empresas melhores e as pessoas melhores também, porque quando a gente melhora as pessoas no ambiente de trabalho, as empresas voam. Nunca perca a ambição de criar uma cultura que realmente mude a vida das pessoas. Gratidão de novo e a vocês principalmente. E se ligue aí no próximo episódio do videocast Gente que Pode. Valeu, galera!